Só um breve resumo sobre o método e o que você precisa saber para ter mais resultado, que é o método 5x, que eu já falei para vocês. Basicamente, o que é o método 5x? Se você cobra um valor X, esse valor ele consegue ser multiplicado por até 5 vezes dentro do Brasil. Então, o que eu vou passar para vocês aqui são algumas técnicas que eu aplico no estúdio para conseguir aumentar o meu faturamento. Existem muitas técnicas para você conseguir aumentar o seu faturamento. Uma coisa que é muito perguntada, todo evento as pessoas falam: Guido, qual a diferença de um projeto de 5 mil para um projeto de 10, 15 mil? Qual a diferença de um projeto de 10 mil para um projeto de 50 mil? Quais são os itens adicionais? Então tudo isso a gente vai aprender durante essa live sobre como que eu faço para identificar qual o cliente que vai pagar mais, o cliente que consegue pagar menos. Então tudo isso é importante para a gente conseguir aumentar o nosso faturamento. Eu tinha até mencionado na live passada que eu não respondo todos os orçamentos que chegam, os pedidos de orçamento no caso. Tem alguns orçamentos que eu consigo identificar que aquele orçamento a pessoa não vai ter um capital interessante que seja interessante para mim, né? Que vai fazer eu parar para atender aquela pessoa. Tem outras pessoas que eu já identifico que conseguem pagar um valor maior e eu consigo agendar uma reunião para a gente conseguir discutir algumas etapas que a gente vai conversar nessa live. E tem algumas pessoas que eu acabo só respondendo por e-mail, já pego a proposta e já envio. Que são pessoas que eu considero, né, são potenciais clientes que eu considero que não tem um potencial tão grande para agregar no faturamento do estúdio. Então, com o tempo, a gente vai conseguindo criar essa identificação e eu vou mostrar para vocês algumas técnicas que eu uso também. Tá? Vamos lá. Os 3 assuntos que a gente vai estudar nessa live de hoje: negociação, objeções e precificação. Primeiro a gente vai estudar sobre as etapas da negociação de alta conversão e aqui eu vou citar só 6, apesar de que dentro da comunidade eu mostro bem mais etapas, mas aqui eu fiz um resumo, como eu tinha mencionado, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar no chat, eu estou com o chat do lado aqui, eu consigo responder vocês também. Tá? Então vamos lá. Primeira etapa da negociação de alta conversão, qual que é? Como o empresário pensa. Essa é a primeira etapa. Não é uma etapa que você vai se programar para a reunião, como o empresário pensa, mas é uma etapa que você precisa estudar para todos os clientes. Como é que funciona essa etapa? Primeiro você precisa entender quais são os objetivos, quais são os desejos, quais são as frustrações de todo empresário. Por que o empresário abre uma empresa? Você pode ter certeza que nenhum empresário abre uma empresa na intenção de lucro. Geralmente os empresários que eles abrem empresas, eles já abrem empresas pensando em como resolver a necessidade de outras pessoas. Por exemplo, a gente tem um caso da 99 Tax. Essa empresa era uma empresa brasileira, não sei como é que está a situação dela hoje, se foi vendida para o mercado exterior, se ainda é brasileira. Mas na época que essa empresa foi criada, o dono da empresa estava saindo de um hotel e ele saindo desse hotel, ele percebeu que na rua ali quase não passava táxi. E ele começou a pensar, poxa, seria tão interessante se tivesse de repente, será um aplicativo, uma forma da gente entrar na internet e chamar um táxi. E aí veio a sacada de pensar em criar um aplicativo para pessoas que têm táxi, fazer o cadastro naquele aplicativo e aí sempre que você precisasse de um táxi, você entraria no aplicativo, faria o pedido e já esperaria num local bem certinho ali, sem precisar ir lá para a rua procurar um táxi ou ir para uma esquina onde tivesse algum terminal de táxi. Então, geralmente as empresas que dão certo são empresas que pensam em resolver a necessidade de outras pessoas. Quando você tem esse feeling, quando você tem essa mentalidade, você começa a perceber que realmente a maioria das empresas que deram certo são empresas que procuraram resolver necessidades de outras pessoas. Então, você precisa identificar, você precisa entender como o empresário pensa para quando você fizer uma reunião com esse cliente, ao invés de você ficar falando quais são os itens que você vai querer nessa proposta, cartão de visita, papel timbrado, capa para fanpage, um avatarzinho ali para sua rede social, você vai querer, sei lá, um envelope. Esse é o tipo de assunto que, lógico, você vai conversar, mas o mais interessante para você conseguir prender a atenção do empresário quando você estiver tendo uma reunião, e eu sempre recomendo que você tenha uma reunião por vídeo ou presencial com o seu cliente, é muito importante que você primeiro mergulhe no universo dele, que você primeiro converse sobre os assuntos que ele tem domínio. Você conversando sobre os assuntos que ele tem domínio, a probabilidade dele te dar atenção, dele ouvir o que você vai falar dali para frente é muito maior do que você já chegar falando, olha, a gente vai trabalhar algumas etapas de branding no seu projeto, a gente vai trabalhar a parte de grid, a gente vai fazer um pouquinho de proporção áurea, a gente vai trabalhar algumas escalas de Pantone também para você ter as cores gerenciáveis no seu ambiente. Isso daí é um assunto que para ele não é interessante, por isso que ele está contratando você. Por isso ele está contratando um especialista para resolver aquele problema para ele. Mas a única forma que você tem de conseguir prender a atenção do empresário, principalmente dos empresários grandes, a gente viu na aula passada sobre a pirâmide, né, que eram 4 estágios.
No terceiro e no quarto estágio, você já vai, não, no primeiro e no segundo estágio, aliás, você já vai ter empresários muito mais gabaritados ali naquela área para conversar sobre os assuntos específicos da área dele. Então é muito importante que você comece uma reunião com o empresário pensando como o empresário pensa, sabendo como o empresário pensa e sabendo abordar os assuntos que realmente vão ser interessantes para ele. Eu tinha até mencionado, não lembro qual foi a aula desse evento, que quando eu fiz uma reunião com uma empresa que tem mais de 150 filiais aqui no Brasil e está expandindo para fora, né, que está migrando para o mercado internacional também, né, na verdade está expandindo, não está migrando. Né, eles vão manter as bases de filiais aqui, mas eles vão levar algumas filiais para lá, vão criar filiais novas para lá. E eu fiquei quase uma hora conversando com eles sobre negócios, sobre padronização de franquia, sobre como que a gente faz para criar um manual para que todas as filiais elas possam ter exatamente a mesma pegada, a mesma identidade, para quando a gente chegar em lugares diferentes de filiais eles pudessem saber que eles fazem parte do mesmo grupo. Então tudo isso eu estava explicando para ele, também estava explicando como é que funciona até a questão de registro de nome para fora. Né? Eu falei que a Burger King na Austrália, por exemplo, não se chama Burger King, é um outro nome que tem justamente porque já estava registrado na Austrália esse nome. Então tudo isso é muito importante. Apesar de eu não trabalhar com registro de marca, são assuntos que você precisa entender para quando você estiver conversando com o empresário, você saiba quais são as necessidades dele. Quando você começa a conversar com o empresário com a linguagem dele, ele começa a te dar atenção e da forma que ele começa a te dar atenção, aí sim você é um profissional completamente diferenciado, porque o designer que fez reunião com ele anterior à nossa, ou anterior à reunião que você vai fazer, é um designer que não faz a menor ideia de como que funciona o mercado. E aí quem que vai ficar impregnado na cabeça dele? Você pode ter certeza disso. Ele vai preferir entregar um projeto para uma pessoa que também entende de negócio e conhece as necessidades, conhece os sonhos, as ambições e os medos dele, do que para uma pessoa que só falou de grid, Pantone e fonte serifada. Tá? Então é muito importante. Entenda como o empresário pensa para que você possa ter sucesso numa reunião de negociação, uma reunião dessas, principalmente com grandes empresários, e você pode ter certeza que a probabilidade de você fechar um projeto grande vai ser muito maior do que você já chegar falando de design. Tá? Vamos lá. Segundo passo, pré-briefing. A gente tem uma plataforma no estúdio, essa plataforma que a gente tem de orçamento, né? As pessoas elas entram, elas clicam em orçamento e tem essa plataforma. Se eu não me engano, até mostrei na live passada. O que acontece? Lá o cliente ele entra, ele preenche algumas informações como quantidade de funcionários, a necessidade que ele precisa, os itens que ele precisa. Aquilo ali não é o completo que o cliente envia para a gente, aquilo é só para a gente ter uma base. Dessa forma a gente sabe o nome da empresa, o segmento da empresa, os itens que ele precisa, a quantidade de funcionários. Com base nessas informações a gente consegue fazer uma pesquisa. E essa pesquisa é justamente para a gente entender um pouquinho mais sobre o cliente em si. Tá? Então o pré-briefing ele serve exatamente para a gente conseguir identificar que tipo de projeto é aquele, quem é o cliente, quais são os itens em média que ele precisa e também para entender o porte da empresa. Esse porte da empresa vocês já vão entender quando a gente estiver lá no tópico de precificação. Tá certo? Vamos avançando aqui. Por que é importante estudar sobre a empresa e o segmento? Geralmente, quando a gente marca uma reunião com o cliente, a única intenção dele é saber quanto custa. Mas quando você entende como o empresário pensa, como você já tem um pré-briefing definido, você já sabe o que é o projeto, você tem uma base, e você estuda sobre o segmento da empresa, quando você sabe, por exemplo, como que está o crescimento daquele segmento no Brasil, por exemplo, se for um cliente brasileiro, né, já que a gente está falando do método 5X, e você entende, poxa, esse tipo de empresa que está crescendo bastante no mercado, o mercado está bastante aquecido, tem algumas empresas que já estão vindo de fora para cá, e quando você já conhece um pouquinho sobre a história da empresa, quando é um caso de rebranding, por exemplo, você já tem uma história da empresa, já tem um site, você já consegue estudar um pouquinho mais sobre como aquela empresa funciona. Quando você chega falando sobre a empresa, sobre o segmento da empresa, sobre o aquecimento desse segmento no mercado, a probabilidade daquele cliente te dar atenção também é muito maior. Então olha só o que a gente está fazendo até aqui. A gente já sabe como o empresário pensa, a gente já tem um pré-briefing definido, a gente já fez o estudo da empresa e do segmento e a gente nem começou a falar de design e o cliente já está querendo fechar com você. Por quê? Porque ele sentiu que você tem uma veia empreendedora e tudo aquilo que você está falando faz sentido para a empresa dele. Ele não está te olhando como um designer, como um freelancer, ele está te olhando como um profissional que também é um empreendedor, que também entende de negócio. Então, por isso que é importante você entender quais são as etapas da negociação de autoconversão para que o seu projeto possa ser fechado, principalmente com grandes clientes.
Essas são algumas estratégias que eu uso para conseguir fechar com grandes clientes. Já fechei com clientes que nem esse que eu falei para vocês agora, que tem 150 filiais no Brasil e está expandindo para fora. Fechei com clientes da França, da Austrália, de vários outros lugares, né? Para vocês sabem que hoje o estúdio ele tem uma carteira de clientes em 14 países e a ideia é justamente essa, a gente conseguir mostrar para vocês como que os negócios funcionam por trás do design. As pessoas que vão no nosso portfólio só olham o nosso portfólio, só olham a parte de design, não faz a menor ideia de como que funciona toda a etapa antes da gente começar a abrir o Photoshop, o Illustrator ou qualquer outra ferramenta para a gente começar a trabalhar essa etapa. Beleza? Vou avançando aqui. Quando chegar no tópico 6 eu dou uma pausa, abro para perguntas, a gente troca uma ideia e depois eu avanço para objeções. Tá certo?